Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Sabe os contos de fadas? Esse livro é quase isso, mas no formato adaptado a adultos. E o mundo dos adultos tem que incluir conhecimentos básicos sobre política. Por isso, para fazer essa análise, eu trouxe o livro Política é para Todos, da Gabriela Prioli, que me ajudou a perceber as alegorias nesse livro que remetem a algumas dinâmicas de como algumas posições políticas funcionam. Então vai ficar bem descomplicado para vocês. Qualquer coincidência com regimes totalitários não é coincidência. A Revolução dos Bichos é uma alegoria para mostrar como os regimes tirânicos ascendem. Seus precursores ganham as eleições de modo direto e democrático. Essa análise do livro, feita através desse vídeo, é importante porque tem muito autoritarismo disfarçado de democracia. Assim como tudo na vida, esses regimes antidemocráticos também vão se modernizando, mas as características base não mudam. Inclusive, eu não vou falar só desse livro, não. Eu vou mostrar para vocês que dá para fazer um paralelo com relações tóxicas, de pessoas que parecem boas, carismáticas, mas que depois que ganham a sua confiança, manipulam as suas emoções e comportamentos em benefício próprio. Por fim, eu vou falar sobre como cada um de nós indiretamente contribui para a manutenção de ideias antidemocráticas. Para isso, eu vou explicar o que cada bichinho, de forma individual, representa logo depois da vinheta. Como eu disse antes, a Revolução dos Bichos é uma alegoria para falar sobre uma realidade dura, uma realidade difícil, mas com contornos mais leves. Então, esses bichos, eles viviam sendo explorados na fazenda do Jones. E aí eles só tinham algum valor à medida em que o que produziam gerava um retorno financeiro ao proprietário. O livro começa com o sonho do Major, um porco mais velho e sábio. Quando ele conta o sonho para os demais bichinhos, eles sentem algo que não era muito comum devido à vida de só trabalho e pouco retorno em conforto ou abundância de comida. Eles começaram a sentir esperança. O Major terminou a descrição do sonho com: todos os homens são inimigos e todos os amigos são camaradas. Aqui o nome camarada remete a como as pessoas na antiga União Soviética, que vivia sob um regime comunista, elas se tratavam. O Major, pelos anos de vida, ele representa a sabedoria e a visão a longo prazo de um líder visionário. Vale ressaltar que Major é uma patente muito alta dentro da hierarquia militar. Portanto, o Major, como líder carismático, ele mostra aos bichos, através do sonho, a vida miserável e opressora que eles levavam. Ou seja, ele traz à consciência deles as péssimas condições em que viviam. Não que eles já não soubessem, mas eles precisavam de alguém que validasse como genuínas suas percepções, o que amplia a consciência. Junto com essa constatação, o Major ele também traz uma solução, que é: livrando-se do homem, o que produzem fica com eles. Assim, eles teriam uma vida muito melhor. Se livrassem do homem, que no caso é o verdadeiro e único inimigo. Uma das principais mensagens do Major é a de que na luta contra os homens, os bichos não deveriam ser como eles em seus hábitos ruins. Ou seja, a tirania do mais forte sobre o mais fraco. E ele fala, então, que conseguindo tornar real a rebelião, que traria a revolução em consequência, os animais jamais poderiam ter nenhum hábito humano. E aí essas palavras do Major deram novas perspectivas aos bichinhos. Com a morte do velho Major, a desesperança voltou a ser rotina. Por isso, o plano da rebelião ele só se concretizou em um momento de vulnerabilidade do Jones, que por ser ali um péssimo administrador, ele contraiu dívidas e no auge da decadência ele começou a beber com muito mais intensidade, o que em consequência deixou de cuidar da fazenda, logo dos bichos. E aí a fome foi o estopim
que deu gás para, de fato, a rebelião se concretizar. Essa dinâmica, ela pode ser representada pelo fato de que muitos partidos totalitários, eles ascendem em países com crises econômicas, como, por exemplo, desemprego e alta inflação. Nesse cenário de muita insatisfação, um líder carismático, persuasivo, nacionalista e que fale o que as pessoas esperam ouvir, encontra um campo fértil para crescer. Daí, a estratégia para ascender é se aproveitar de um momento vulnerável. Os porcos eram muito inteligentes e habilidosos, por isso eles foram os primeiros que conseguiram aprender a ler e, inclusive, lideraram e organizaram a rebelião. Depois que a revolução de fato aconteceu, os porcos fizeram várias reformas. Primeiro, a Granja Solar virou Granja dos Bichos. Eles criaram também uma bandeira personalizada e uma canção própria, chamada Bichos da Inglaterra, que representa, assim, trazendo para os aspectos cotidianos que a gente já está mais familiarizado, representa o hino nacional para a gente. O nome desse conjunto de símbolos é patriotismo. E vale destacar que patriotismo é um ponto muito controverso. Por quê? Se distorcido, ele pode originar preconceitos como, por exemplo, a xenofobia, no qual uma nação se considera superior à outra. Agora, vamos já entrar mais na história. No primeiro dia, livres, todos os bichos, com exceção dos porcos, foram trabalhar na colheita. E quando retornaram para descansar, o leite havia desaparecido. Então, já guardem essa informação. A caveira do velho major foi desenterrada e os animais eram obrigados a desfilar em reverência. Aqui, além do culto à imagem de um líder, também temos uma referência a alguém que é superior por ter indicado um caminho. E simboliza também uma entidade religiosa. Dá para fazer aí esse paralelo. Uma entidade religiosa onisciente e onipresente. Percebam também que essa entidade, a qual foi enaltecida pela figura do major, dá para fazer um link com um trecho bíblico. Trecho, abre aspas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fecha aspas. Se o major foi um porco, então as entrelinhas gritam que os porcos são superiores. Percebam como as coisas vão crescendo de modo sutil? Para ficar mais clara a reflexão dessa pergunta, eu vou dar um exemplo contemporâneo. Após o fim de um relacionamento, o nosso, ou de alguém que você conhece, quem nunca ouviu frases como: a gente só conhece alguém quando se casa? Ou é na convivência que eu vi todos os defeitos? Ou ainda, depois que nos separamos, eu vi quem tal pessoa é, etc. Enfim, galera, as evidências estão por toda parte, nem sempre claras, concordo, mas sempre manifestas. Quando a gente olha uma situação ou pessoa como se mostram e menos como gostaríamos que fosse, conseguimos perceber os primeiros indícios de uma catástrofe iminente ou de uma relação ruim. Enfim, vocês entenderam? Voltando ao livro. O major é uma figura que não está mais entre eles, portanto, passível de idealização. Logo, mais fácil de distorcer suas ideias, como já está de fato acontecendo. O patriotismo é uma característica humana que já está sendo incorporada como um ritual imprescindível imposto aos bichos. Quando o Bola de Neve e o Napoleão eles distorcem a mensagem do major, instauram-se aos poucos os primeiros indícios da tirania. A gente pode pensar também como uma forma de governar de um indivíduo em benefício próprio. Agora falando um pouco mais da dinâmica ali Napoleão e Bola de Neve, eles estavam sempre em discordância. Enquanto estavam juntos, distorcendo o plano inicial, ainda havia ali uma certa descentralização do poder. Então, eles estavam sempre travando uma luta por território, através de competição, no caso, visando sempre interesses próprios. Talvez dá para fazer um paralelo, pensar que essas divergências entre eles sejam uma referência entre esquerda e direita. Pensei aqui agora.
Muitas pessoas acham que totalitarismo tem a ver ou só com regimes de esquerda ou só com regimes de direita. Mas, na verdade, o totalitarismo é uma distorção da ideologia em benefício próprio. Querem um fato? Stalin, de esquerda, Mussolini, de direita. Esses regimes, eles estimulam o pensamento único, ou seja, a castração da subjetividade, do pensamento, a despersonalização da identidade, com o objetivo também de facilitar o controle. Bom, vou trazer para vocês um recorte aqui desse livro da Prioli. Nesse livro, ela fala das diferenças entre autoritarismo e totalitarismo. E aí ela vai trazer que eles não são tão diferentes, né? No caso, o primeiro, ele faz uso da violência, manipula dados, impõe crenças, com o objetivo de manter o poder, entre outras características de cunho coercitivo. Já o totalitarismo, ele é mais extremo, né? Então ele inclui todas essas características do autoritarismo, mas nas palavras do George Orwell, lembrando lá de 1984, ele quer fazer surgir um novo homem, quer criar um novo homem, com padrões de conduta, chegando ao nível mais íntimo das relações. Ou seja, em resumo, da vida total do indivíduo, criando um padrão de identidade coletiva que extingua, em definitivo, a identidade singular. Agora a gente vai falar da Lulu e Branca, que são duas cadelas que deram cria a 9 cachorrinhos. Napoleão pegou os filhotes e quis se encarregar pessoalmente da sua educação. Os filhotes foram usados como instrumentos de vantagem competitiva e dá para fazer uma analogia com golpe de Estado. Ou seja, o Napoleão deu um golpe de Estado no Bola de Neve e hipercentralizou o poder. Nas palavras da Prioli, a concentração do poder é inimiga da liberdade. Napoleão era o único porco macho e não castrado. Logo, teve muitos descendentes. E ele instruía esses filhotes, descendentes, que quando passassem pelos outros animais, eles deveriam mudar de caminho, como se eles fossem superiores mesmo. A descentralização do poder, ela é importante porque corrompe. Quanto mais centralizado, mais fácil de se tornar veículo de opressão e assim favorecer interesses em prol de indivíduos mais próximos. Como, por exemplo, no livro, todos os descendentes diretos do Napoleão, eles têm privilégios, inclusive as porcas favoritas dele. Claro que outros proprietários, eles ficaram preocupados de seus animais também se rebelarem. E aí eles começaram a inventar falácias assustadoras sobre como viviam os bichos, né, após a Revolução, após terem tomado ali a fazenda do Jones, que incluía atos de canibalismo, ou seja, falácias para poder manter o controle através do medo, com a finalidade, né, dos bichos dele não se rebelarem também. Jones, ele tentou retomar a fazenda, mas ele perdeu. Após esse primeiro confronto, o Napoleão fez um discurso de que os animais deveriam ter em mente que morrer pela granja dos bichos poderia ser necessário. Uma faceta da ideologia do sacrifício que levou milhões de pessoas a morrerem nas guerras. Depois de reforçar o seu poder, né, depois da guerra, de reforçar o poder, teve condecoração militar, herói animal primeira e segunda classe. Napoleão se deu as mais importantes medalhas, mas o que de fato aconteceu nessa tentativa do Jones de retomar, né, que gerou ali um confronto animais e humanos, foi que o Napoleão foi muito covarde. Enquanto os bichos lutavam com os homens, ele se escondeu e só apareceu quando os bichos conseguiram ganhar às custas de alguns outros bichos mortos. Dá para fazer um paralelo aqui com as guerras reais. Quem são as pessoas no mais alto escalão que mandam as pessoas para a guerra? Eu nem vou responder, porque vocês já entenderam aonde eu quero chegar. Agora, fazendo um paralelo com a psicologia, que vocês já sabem, que eu sempre vou fazer, todo o horror causado pelas consequências diretas das guerras, a morte, por exemplo, é mais fácil de ser viabilizada
porque as pessoas que decidem, elas estão ali no plano das ideias. Elas sabem que elas jamais estarão presentes frente ao horror de se estar ali no campo de batalha, corpo a corpo, e sua vida, sua posição social estão completamente preservadas. Isso se aproxima de um mecanismo de defesa chamado distanciamento, ou seja, as pessoas que morreram, elas simplesmente viram números, né? Chega lá nos mais altos escalões e recebem o nome de baixas, né? Vocês podem, eu pensei no distanciamento por causa da minha área de psicologia, mas também dá para pensar no eufemismo, né? Vocês podem chamar do que quiser. Entre outros aspectos que eu não vou me aprofundar, né? Porque não tem relação direta com o livro. Mas, novamente, vocês já entenderam aonde eu quero chegar. Alienados, os bichos passaram a trabalhar como escravos, mas felizes porque acreditavam que trabalhavam para eles. Apesar da pouca comida, apesar das condições de moradia não terem melhorado, no livro, a maioria dos bichos se mostra desinteressada em aprender a ler, o que foi muito positivo, né, para os porcos, uma vez que os bichos se deixariam guiar por quem sabe mais. E assim, eles não conseguiam sustentar a intuição de tem alguma coisa errada. Portanto, eles não tinham um repertório para confrontar ou validar suas percepções de que algumas coisas não estavam em sintonia com os princípios do animalismo, como, por exemplo, não ser igual aos homens, não tiranizar e só o homem é inimigo. Sendo assim, em consequência, eles também não conseguiam pensar em meios de combater os discursos e comitês de estatísticas manipuladas para convencê-los de que tudo estava muito melhor do que antes. Outra característica da tirania, distorcer a realidade. Vou trazer outro paralelo que favorece a alienação, que se chama viés de confirmação, que é se afiliar, compartilhar ideias que reforcem as nossas próprias crenças. Outro aspecto que é muito comum é achar que já esgotamos todos os conhecimentos sobre uma área, sobre um assunto, sobre um fato. Nesse caso, né, os bichos, eles achavam que tudo que eles ouviam do Napoleão era tudo o que precisavam saber e, portanto, eles nutriam uma alienação por ser uma posição que fornece uma falsa sensação de que já sabiam tudo o que tinha para saber. Então, não existe isso de já esgotei todos os conhecimentos em uma área, né? É uma falácia que sustenta uma zona de conforto e favorece uma alienação. Você conhece alguém que nasceu há 10 mil anos atrás, como Raul Seixas satirizou? Eu adoro essa música. É aquela pessoa que sempre tem uma solução para o seu problema, ainda que você não tenha pedido opinião. Mas a pessoa se sente muito confortável para te oferecer uma dica e ainda costuma achar que sabe exatamente como você se sente. Porque não importa o que você esteja passando. Ele também já passou pelo mesmo. Pois é. Este é um tipo de pessoa que acha que já sabe de tudo o que tem para saber. O que me lembra, né, me remete a um complexo de superioridade. Afinal, se essa pessoa tem as respostas que você procura, quem nesse jogo é o mais sábio? É uma pergunta retórica. Aos domingos, o trabalho era voluntário. Porém, quem não quisesse, teria metade da ração servida. Essa é uma característica de opressão velada. Para a vítima, sabe? Olha, hoje, neste final de semana, estou comendo metade da minha ração porque eu não trabalhei. A culpa é minha. Na vida real, também tem outra faceta da opressão velada, que é a chantagem emocional. Características assim, passando rapidamente, dando uma pincelada. Por exemplo, jogam na sua cara o que fizeram por você antes, no momento que você precisava. Ou, se você não fizer tal coisa que eu preciso, é porque você não gosta de mim. Em resumo, o que tudo isso tem em comum? O narcisista e o codependente, que é um extremo que tendem a se filiar rápido um com o outro, né?
Então, eu vou trazer um pouco disso e fazer um recorte com institucionalização, porque conversa mais com a ideia do livro. É que eu fiz um paralelo aqui, bem paralelo, assim, de narcisistas e codependentes. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Apesar de a vida ser muito ruim, era a única possibilidade que eles tinham. Mesmo com um péssimo líder, eles não se viam sem o líder. Por isso que foi até fácil para o Napoleão mantê-los em condições tão indignas e privativas, já que eles não conheciam a realidade da paz e abundância. Ou seja, sem uma boa realidade de parâmetro, eu aceito a que vem, mesmo que seja um pouco mais pior, de bom, menos pior, mais disfarçado de melhor. Mas aqui já era familiar a eles, né? Então existe um fenômeno psicológico em que as pessoas se mantêm em relações abusivas ou de humilhações porque elas têm um histórico de terem recebido pouco afeto nas primeiras relações, né? Então elas acabam por sabotar qualquer boa relação e potencial por estarem profundamente ligadas e conectadas às referências péssimas que foram as primeiras relações. Daí também é muito conhecida, tem uma frase do chileno Alejandro Jodorowsky: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Gente, eu vou pôr o nome dele aqui, tá embaixo, eu devo ter falado errado. E aí eu vou trazer o paralelo com o fenômeno da institucionalização. O que acontece? Qual que é a diferença? Na institucionalização, né, as pessoas vivem uma condição, tem uma condição privativa de liberdade por um tempo, né, embora elas saibam que é ser livre, então elas já nasceram livres, né? Então, os anos enclausurados fazem essas pessoas terem dificuldade de se adaptar à vida sem barras. Por isso que existe uma pena máxima para se ficar encarcerado. Então, eu trouxe paralelo com a institucionalização, porque é o que acontece com os presos. Mas os bichos, eles não têm o paralelo, eles não nasceram livres, né? Houve tentativa de rebelião? Sim. E para reprimir, teve até uma abertura de CPI opressora para eliminar de vez e na frente de todos os que tentaram se rebelar. O clima depois disso fez Garganta começar a semear a discórdia e desconfiança. Vou falar depois que é o Garganta. Nenhum animal, né, depois disso, confiou mais no outro. Eles foram levados a achar que qualquer um outro animal é um potencial espião e traidor. Tudo isso para fazer com que eles confiassem somente no Napoleão. Os animais só poderiam amar e confiar apenas nele, e não em seus semelhantes quatro patas ou duas asas. Gente, esse livro é fenomenal. Segundo o autor, o George Orwell, a ideia para escrever esse livro, usando alegorias, veio de um dia que ele estava andando tranquilamente e ele viu um homem açoitar um cavalo. E aí ele disse que pensou, né? Se esse animal tivesse consciência da sua força, jamais estaria passando por aquilo. Ou seja, eu trouxe esse recorte porque eu acredito que uma das mensagens implícitas que esse livro passa é: as pessoas responsáveis por gerir os recursos públicos são em menor número, e que se todos se unissem e tivessem consciência da sua força e poder unidos, seríamos o cavalo. No caso, não se deixando açoitar pelo homem. Gente, unidos como os cavalos. Adorei isso aqui. Para reforçar as crenças, o Napoleão ele não podia ficar só no plano das ideias. Ele precisava de um bode expiatório que reforçasse a sua autoridade e sustentasse as fake news. E assim, os supostos traidores foram, coincidentemente, né, os porcos que protestavam, né, diante de algumas ideias do Napoleão que eles não concordavam com alguma ideia, estratégia, né? E aí daí qualquer imprevisto, desastre ou coisas que davam erradas eram atribuídos à bola de neve. No caso, esses porquinhos aí, eles foram mortos lá na abertura da CPI para tentar encontrar um traidor. Ou seja, já que a Bola de Neve não estava lá para se defender, ele virou um antagonista. Ou seja, ele forjava e acentuava o ódio coletivo à Bola de Neve,
talvez o único capaz de destituí-lo, né? E assim, né, por conseguinte, também camuflava as fraquezas do Napoleão. Ele não admitia os próprios erros, né? Então, se algo saía errado, era culpa do Bola de Neve. Tem um fato, um dia assim, ele bebeu muito uísque, ficou bêbado, né, sentindo essas coisas que a gente já sabe quando bebe demais. E o Garganta foi dizer a todos que ele estava à beira da morte e que o Bola de Neve tinha colocado veneno na comida dele. Passado o efeito da bebedeira, ele já estava ótimo de novo. Nesse início de começar a beber, ele ainda não estava familiarizado com o efeito colateral, a ressaca. Mas assim, vocês vão percebendo como que é a jogada? Ele vai tirando foco. Não é que eu bebi demais, tentaram me envenenar. Vou falar um pouco mais de tirar o foco, que é inclusive uma estratégia. Que me leva também a mencionar outro aspecto contrário ao princípio do animalismo. E antes de falar sobre a simbologia por trás de cada bichinho e a quem eles representam, eu quero trazer um último aspecto geral. Os porcos, eles tinham planos ambiciosos de construir um moinho de vento. E para isso, eles precisavam se filiar aos homens para conseguir ferramentas. Alguns bichinhos se lembravam de que uma das regras era não se relacionar com os homens. E isso foi facilmente resolvido quando, na calada da noite, o porco garganta, pega uma lata de tinta e inclui uma emenda constitucional. No dia seguinte, ele mostrava que os animais tinham a memória fraca, que eles tinham se esquecido de ler a frase depois da vírgula que sempre esteve lá. Estudos mostram que a memória não é confiável. A memória é uma construção e não uma forma de estar pronta de forma congelada. Portanto, pode-se implementar a memória, pode-se acrescentar eventos à memória, e aí acabar achando que, por fim, esses eventos acrescentados depois da vírgula aconteceram. Ou seja, nossas memórias não são confiáveis. Elas estão se atualizando o tempo todo e rememorar é uma experiência ativa e não passiva. Voltando aqui, quando os animais eles se filiam aos homens, dá para fazer um paralelo com empresas privadas que financiam a candidatura de candidatos. Ou seja, agora, esses candidatos, se eleitos, eles representam muito mais do que os interesses coletivos e os próprios. Eles também estão inclinados a representar interesses de empresas privadas, de exigências de quem financiou as campanhas das eleições deles, né? Então, na dinâmica dos bichos, os interesses se inverteram. Se os homens financiam a construção do moinho de vento, eles também se beneficiam da maior parte do resultado do trabalho escravo dos bichos. Ou seja, o princípio do animalismo, de que o que produziam seria para eles, já não cabe mais há muito tempo. Quero também ressaltar aqui um aspecto psicológico chamado identificação com o agressor, né? Nesse processo de identificação por um indivíduo que o feriu, né, ele acaba, por consequência, reproduzindo seus comportamentos. Ou seja, no caso, desde a Revolução, nada mudou com a expulsão do Jones. O Napoleão conseguiu reproduzir todos os comportamentos dele. E aí cabe falar que ficou pior, porque antes eles eram explorados por não semelhantes. Agora eles eram explorados por semelhantes, né? Vou falar um pouco para vocês sobre os personagens e o que simbolicamente cada um deles representam, para ficar mais fácil compreender essa dinâmica. O porco garganta, ele é muito persuasivo e ele representa a propaganda. Ele é responsável por manipular as situações, como por exemplo o sumiço do feno e do leite. Lembra que eu mencionei no início, eu falei para vocês guardarem, aprenderem essa informação? Então, ele vai justificando essas coisas. Então ele ficava encarregado de justificar o porquê os porcos deveriam comer mais e melhor do que os outros bichos. E aí ele usava como principal arma o medo, né? Ele sempre falava, vocês não querem que Jones voltem. Querem, né? O que todos concordavam que não queriam. Pelo menos nisso todo mundo concordava. Ou seja, o controle pelo medo e pela disciplina. E ele também usava aqueles
cachorrinhos, né? Aqueles 9 filhotinhos de cachorro que a essa altura da vida já estavam grandes, para poder intimidar, né? E criar aí uma vantagem competitiva. Eu fiz o paralelo com o golpe de Estado. Então, esses cachorrinhos, eles foram usados. Essas fake news, para distorcer os fatos e manter o poder centralizado através do medo, da coerção e da indignação, foi também assim, outro exemplo de vantagem competitiva a favor da hipercentralização ali do Napoleão. Então, o Garganta, ele era muito criativo para descrever eventos passados e de forma tão vívida e com uma descrição assim que implantava uma memória na cabeça dos animais que nunca existiu. Ou seja, era apenas uma manipulação para que Napoleão continuasse sendo tido ali em alta conta. E aí, alguém tinha que ser o vilão, né? Tinha que tirar o foco. E aí eles usavam sempre o Bola de Neve, né? Já que ele não estava ali para se defender. Ou seja, uma estratégia tão encharcada de covardia quanto o próprio precursor. E trazendo um paralelo com a dinâmica política, no jogo do poder, quanto mais fraco for o meu adversário, mais eu ganho. E se o meu adversário não for fraco, criar uma fake news que eu faça aparecer, né? Cria-se uma fake news que eu faça aparecer. O que vai ser sustentado pelo viés de confirmação, que eu falei para vocês no início, ou seja, assim, é camada e algo que sustenta e as coisas vão indo. O Garganta, né, com essas estatísticas de que a vida era melhor do que no tempo de Jones, infelizmente os animais não tinham como não acreditar, porque eles não se lembravam mais de como era o tempo na época do Jones. Isso já foi se passando muito tempo aqui na história, que eles estão lá sobre essa opressão do Napoleão. Vale ressaltar que a memória, né, está intimamente ligada à linguagem. Sem linguagem, a memória fica muito fragmentada. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro o que eu falei, você se lembra dos seus primeiros anos de vida? Não, né? Enfim, é porque você não entendia a linguagem. Você não sabia que cada objeto tem um nome, que experiências deixam marcas, sensações, que desencadeiam emoções, que são mais corporais, inconscientes, no caso das emoções, e que, por fim, quando chegam à consciência, a gente dá o nome de sentimento, né? Mas até então, até chegar, muita coisa já aconteceu. Então, a memória está ligada à linguagem. E aí, para mantê-los trabalhando, o Garganta, ele romantizava o trabalho escravo, né? E as provações às quais os bichinhos, eles vinham passando com discursos de alegria e dignidade através do trabalho. Mas os animais, eles encontravam mais força e inspiração, encontravam mais inspiração e força no Sansão, né, do que nas palavras do Garganta. E, enfim, para o Garganta, né, ele disseminava aquela falácia de que a verdadeira felicidade estava em trabalhar muito para manter os bichos sob controle. Então, o Sansão, ele trabalhava muito e, como recompensa, ele recebia a admiração de todos. O seu lema particular era em cada contratempo era trabalharei ainda mais. Em muitas situações, quando ele queria protestar, mas ele não achava argumentos, o outro lema dele era Napoleão tem sempre razão. Então, diante de qualquer cenário ruim, o mecanismo de defesa dele é trabalharei ainda mais. Com dificuldades para ler, né, ele teve muita dificuldade para ler, então ele compensava a ignorância, né, com trabalho árduo. E se por um lado os porcos eles conseguiam a admiração dos outros animais por sua inteligência, Sansão o conseguia por trabalhar arduamente. E o fato de inspirar outros animais também era uma recompensa que motivava muito. Assim, ele também se manteria ocupado e não precisaria pensar que não era inteligente o bastante ou que não se esforçou bastante para aprender a ler. Eu não gosto muito de dizer que as pessoas não aprendem porque não se esforçam, porque isso é reduzir a complexidade de várias forças que estão o tempo todo atuando sobre nós. Tudo é uma via de mão dupla. Tem coisas que estão no nosso controle e outras que não. Voltando ao Sansão e sua inadequação a conseguir aprender a ler. Normalmente, algo que não traz motivação está intimamente ligado ao sentimento que atribuímos àquilo. Ou seja,
Se você não consegue enxergar que há sentido em aprender, então por que faria tal esforço? O que faltava a Sansão e a outros animais que não aprenderam a ler não foi preguiça, né? Não foi excesso de preguiça, mas foi falta de sentido. Eles não conseguiam atribuir um sentido à tarefa que faziam. Ou seja, o Sansão, ele via o mundo de uma forma mais concreta. Se os meus olhos podem ver, é verdade. Por exemplo, a construção do moinho. Se meus olhos não podem ver, não me estimula. Ou seja, o exercício simbólico de planejar um projeto, uma estratégia a longo prazo, isso é muito mental. Se uma pessoa ela é mais de ver, gente, isso não faz sentido para ela, né? Então, o Sansão, ele é um operário, ele é aquele que executa, que precisa que lhe digam o que fazer e como fazer. Então, ele é muito bom com a força. Isso é um ponto forte para ele. Só tem que saber usar em favor dele, não contra ele, como foi usado, né? A Quitéria é uma égua. E ela também tinha dificuldade de pensar por si mesma. E ela absorvia, né, os ensinamentos ali mais por repetição. Então ela é muito sensitiva, ela tem bastante sabedoria, o que não tem relação alguma com títulos ou muito estudo. Sabedoria vem de viver e aprender nas circunstâncias, a arte de viver melhor, né? O melhor de viver para cada um, isso é muito singular. Então ela sabia que havia algo errado, mas ela não conseguia formular um pensamento ou palavras para expressar que as coisas não estavam indo bem. Portanto, ela seguia resignada. Por fim, quando ela não encontrava palavras, ela cantava a canção dos bichos da Inglaterra, como se indiretamente seu tom de voz triste expressasse por si só tudo o que ela queria dizer, mas não conseguia. E eu vejo essa parte como uma metáfora para a arte. A arte apreende o que todo mundo sente, mas que muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras. Eu vou falar da Mimosa, que é uma gata, né? Ela sempre se esquivava do trabalho, dava várias desculpas, né? Desculpas convincentes, né? Ela é uma gata sedutora, então ela ronronava de uma maneira muito carinhosa, que era impossível não crer nas boas intenções dela. Eu achei um paralelo aqui, ela é muito narcisista, né? Ela ficava admirando a própria imagem refletida na água, né? Um paralelo aqui com Narciso. A Mimosa, ela representa como muita gente vota. Tal pessoa atende meu interesse de imediato, tal candidato me desperta simpatia, ele é casado, branco, hétero, tem 2 filhos, vai à igreja, vou votar nesse cara. A Mimosa, ela se deixou seduzir, né, por propostas de outro proprietário, com torrões de açúcar. Então ela abandonou a causa para ganhar açúcar. Esse é um dos meus personagens favoritos, é o velho Benjamin. Ele é um burro, né? O Benjamin, ele fazia o necessário. Ele sabia ler tão bem quanto os porcos, mas ele não exercia, porque ele achava que é uma perda de tempo e ele é um incurável pessimista. Com a igreja dividida, o Benjamin, ele era o único que não tomava partido. Para ele, a vida seguia como sempre, ou seja, mal. Se alguém me perguntasse quem eu acho que era o Orwell nessa história, eu diria que ele se personificou no Benjamin. Né? O Benjamin é um burro inteligente, ele tem uma visão a longo prazo, ele é muito pessimista, apesar do senso crítico, ele é muito cauteloso para dar o primeiro passo. E aí, em consequência, ele não acreditava na mudança. Né? Outro fenômeno psicológico, para dar um exemplo para vocês, normalmente quando alguém argumenta em relação a alguma relação, pode ser amizade, casamento, que a pessoa tá ali brigando, que tá brigando pelo vínculo, acredita que ainda vai dar certo, é porque essa pessoa ainda tem esperança. Quando ela se cala, é porque ela perdeu a esperança. Então, valorize aquela pessoa que ainda briga, tá? Então, o Orwell Benjamin, ele ainda vê tudo, ele ainda se lembra de tudo, da era Jones e agora da era Napoleão, mas ele não acredita mais que a vida vai ser melhor, porque para ele a fome, o cansaço e a decepção são as leis imutáveis da vida. O Moisés é o corvo doméstico. Ele representa os charlatãos.
Uma das professoras que eu tive na faculdade, que eu mais admiro, certa vez disse: quando a mão esquerda estiver fazendo muito barulho, a olhe, mas não perca de vista a direita. Falava muito para distrair as pessoas de lhe cobrarem, porque ele não trabalhava. Então ele representa a distração. Sabe quando um governo chama a atenção para um detalhe irrisório e distrai as pessoas do que realmente importa? Pois é, o Moisés, o corvo, ele representa isso. E eu vou trazer um aspecto muito rápido aqui da vida real, tá? Não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, acompanho ela há muito tempo, ela tem um canal de finanças e tal. E uma vez ela fez um vídeo mostrando a casa dela. E ela, no começo do vídeo, ela começa falando, né? Eu não consigo, eu vou fazer esse vídeo, mas eu não consigo entender o que desperta o interesse das pessoas em saberem como é a minha casa. Para mim isso não faz sentido. Enfim, toda semana ela sempre elege ali uma treta de treta-feira, né? E coloca, dá vários tópicos ali. Ah, sei lá, criptomoedas e, enfim. As pessoas escolheram a treta da treta-feira saber se ela iria ter filhos ou não, né? Se ela pretendia ter filhos ou não. Então, assim, parece que é mais importante as pessoas saberem se ela vai ter filhos ou não, ao invés das pessoas prestarem atenção na mensagem que ela quer passar sobre finanças. Trouxe isso. O que a nossa atenção em assuntos supérfluos diz sobre nós? Como um assunto sobre a vida pessoal de alguém se sobrepõe ao assunto que realmente importa? Então, perguntei, é retórico, eu não vou responder, é para vocês pensarem. As ovelhas. Em momentos oportunos, né, de se tentar entender porque que as regras iniciais não estavam sendo cumpridas, elas baliam juntas. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Tipo, gente, eu imagino assim na minha cabeça, não precisa nem ser assim. Ou seja, elas representam a voz da ignorância. Elas abafavam e confundiam o pensamento. Se você precisa pensar, provavelmente você escolhe um lugar calmo para isso, né? Então, as ovelhas balindo juntas era exatamente esse clima que queria causar a impossibilidade de formar um raciocínio, até que se perdesse aí o fio da meada. Isso daqui é para fazer, tipo, barulho, assim, sabe? Vocês estão ouvindo. É difícil me entender, né? Se eu tô batendo palma. Enfim. Mínimo. Outro porco poeta. Ai, que porco poeta é incrível. Ele era responsável por escrever canções e a biografia do Napoleão. E também de maquiar a realidade que viviam os bichinhos. Ou seja, ele dava ao Napoleão títulos que denotavam que ele era superior a todos os outros bichos, como, por exemplo, pai de todos os bichos. Esse pensamento ficou tão arraigado que qualquer coisa boa que acontecia era graças a Napoleão. E o seu antagonista, Bola de Neve, era o responsável por qualquer coisa ruim e desastre, né? E se eu culpo alguém que não está aqui, é muito fácil ser perfeito. A pessoa não está aqui para se defender. Percebam como as coisas vão ficando. Além de reforçar argumentos falaciosos, de se julgarem trabalhar mais do que os outros animais, né? Que o trabalho dos porcos era muito mais mental e o dos animais era mais braçal, portanto os porcos mereciam mais conforto, as melhores comidas, etc. O mínimo, ele também forjava um terreno para fazer os outros bichos pensarem que os porcos trabalhavam muito, né? Que deveriam ter essas melhores condições de vida, de comida, de estabelecimento. Não demorou muito para que o Napoleão ele começasse a temer pela própria vida e a perder a noção do que era real, o que era imaginação, o que era paranoia. Tudo ficou confuso. E, portanto, ele começou, né, a temer aí pela própria vida. Mas, na verdade, o que ele temia eram outros como ele, né? Que esses outros viessem destituí-lo do poder. Somos o nosso maior inimigo, em resumo. E ele sabia que podia ser aniquilado simbolicamente, né, ou fisicamente, pelas próprias estratégias que ele forjou. É isso. Deixa nos comentários o que você achou. Se você já leu A Revolução dos Bichos ou esse livro da Prioli, indico inclusive as duas leituras, comenta também se vocês acham que eu deixei passar algum aspecto ou se faria uma interpretação diferente da minha. Eu gosto
Acho saudável as divergências desde que embasadas. E lembrem-se, se a alienação sempre foi uma constante, se pergunte o porquê ela ainda perdura e a quais interesses sua manutenção se destina. É isso.